as apresentações, né? Eu gostaria muito de agradecer a presença do nosso querido Vina, que está aqui hoje prestigiando, né, o encerramento desse grande ciclo que foi o projeto Cinema em Movimento aqui no território maranhense. Dizer que é uma honra, estou muito grato de tê-lo aqui com a gente. Assim, sei que a vida é atribulada, são muitas correrias e tirar um final de semana, né, que geralmente é dia de descanso, para estar aqui com a gente. A partir desse convite que foi feito, né, mediado tanto pela MPC quanto pela Petrobras, é um projeto que ele é financiado aí pelo Ministério da Cultura. Então, antes de qualquer coisa, agradecer bastante esse aceite, né, e a disponibilidade que o Vina trouxe para a gente para somar e agregar com o projeto, né? Então, saudar, muito obrigado aí. Então, nós somos Obrigado MPC pelo Filmes. convite Gratidão, gratidão. e Nós parabéns somos pelo MPC Filmes. projeto. Obrigado. Parabéns para o Ministério da Cultura pela iniciativa, também por ser um ponto focal desse projeto importante no Maranhão. A gente precisa tanto de projetos culturais para levar informação, cultura, democratizar o acesso. Isso aqui também é uma forma disso, de democratizar, né? É mais um braço, é uma extensão do filme em si, para quem não assistiu, para quem só assiste Reels, Shorts e coisas curtas. Aqui é um momento da gente levar adiante e além mais, né? Eu acho que a gente vai extrapolar os limites da cinematografia aqui, e vai ser muito legal. Obrigado. Eu acho, imagina, a gente que agradece. E eu acho que isso casa muito com a própria proposta do documentário, né? Já que ele tem esse teor experimental. Então, ele traz coisas que não são necessariamente a cinematografia clássica. Mas, enfim, a gente já está entrando em debate, em discussão. Eu quero seguir os protocolos dos nossos ritos para a gente, pelo menos, ter essa articulação introdutória. Vina, você consegue me ouvir, consegue me ver tranquilamente, né? Ok. Nós somos MPC Filmes, uma empresa de realização, produção cinematográfica, que também acredita no uso do cinema, né, no uso do filme, do documentário, como uma ferramenta didática e possível para mediar determinados debates, né? Então, a MPC é uma empresa que ela já atua desde a década de 80. Esse projeto, que é o circuito Cinema em Movimento, circuito universitário, ele é apenas uma das ramificações, né? Porque a gente tem mais duas, a gente tem cinema nas escolas e também cinemas nas praças, com essa pegada política de levar determinados filmes para mediar debates importantes para a sociedade. Então, hoje a gente encerra esse ciclo, né? Porque a demanda foi 15 aplicações de sessões presenciais, mais 5 lives, e a gente encerra com chave de ouro com o nosso convidado de hoje, que é o Vina. Ele está aqui para a gente conversar, ter esse bate-papo interessante sobre o Para Onde Voam as Feiticeiras, que é um documentário de 2020, né, dirigido pela Eliane Café, e ele ficou disponível, né, ele vai ficar disponível até, eu acredito que o finalzinho de dezembro, tá no site da MPC, vocês podem acessar, todas as informações elas estão tanto no meu perfil, né, de agente mobilizador, quanto no perfil da MPC e de outros agentes também, porque a gente precisa sempre pontuar que isso é um projeto nacional. Então, ele está acontecendo simultaneamente nos 26 estados e também no Distrito Federal, né? Ele é patrocinado pela Petrobras, como a gente já havia sinalizado, e também pelo Ministério da Cultura, e ele visa justamente trazer esse processo de democratização de determinados assuntos, democratização do nosso cinema nacional, e também ocupar as redes sociais com questões, debates, informações que nós acreditamos sejam atitudes políticas, né? E são atitudes políticas que elas têm um compromisso, né? Elas têm valores, e esses valores são valores democráticos, né? Então é isso que a MPC acredita, eu também, como esse agente mobilizador, como representante, acredito. E eu acho que nesse tom de encerramento, né, de finalização de um ciclo, deixar isso bem claro para quem está nos acompanhando, para quem está
se interessa, né, por esse tipo de debate e deixa assim, direciona um pouquinho do seu tempo para ouvir o que a gente está falando e acredita, né, nisso de forma política. Então, eu queria comentar brevemente sobre o currículo do nosso convidado hoje. A gente está com o Vina Del Mar, grande artista maranhense, artista queer, compositor, pesquisador musical, já tem aí 3 discos lançados, né? A sonoridade, né, da identidade que o Vina apresenta é uma sonoridade pré-amazônica, então, além disso, também tem a questão da mistura dos ritmos latinos, e pensar nesse convidado que veio para a gente hoje, né, que aceitou, é também pensar que o filme, o documentário, ele tem todo um ambiente, toda uma ambientação sonora, isso é muito marcado, isso é uma questão que ficou muito evidente, né, todas as vezes que o filme ele era exibido, ou que a gente assistia, né, eu lia alguma coisa sobre ele, e aí fechar com chave de ouro para trazer essas outras informações, né, sobre o filme que eu acho que a gente consegue ter uma completude. E aí a gente vai nesse tom, assim, mais de bate-papo, sábado de manhã, uma coisa mais descontraída, até porque, né, por favor, estamos encerrando um semestre bem atribulado, bem correria, mas também acho que com muita gratidão e com certos reforços, né, e mais energia para que a gente consiga aí continuar reverberando e ocupando determinados espaços. E assim, já querendo passar a palavra para o nosso convidado, e eu gostaria também, porque a gente não consegue falar sobre tudo, né? Sobre a dimensão inteira do perfil de quem é o Vina. Então, uma das primeiras questões que eu queria que você colocasse se apresente, quem é o Vina, como é que é a sua identidade, o que que isso reverbera para você enquanto artista, enquanto pesquisador musical, conectando com coisas do filme, né? Porque, assim, quando eu assisti o filme de primeira, a gente tem ali 7 artistas protagonistas, né? E eu não consegui não ver o Vino como parte também daquilo, né? Eu Então, também. então eu Inclusive, vi gostaria. amigos meus lá. Olha como é legal, é muito legal quando a gente tem assim essa sinergia, né? A gente observa que a coisa ela tá ali por algum motivo. Então, gostaria de passar a palavra para o nosso querido convidado, fique à vontade para ir fazendo esses primeiros passos, né, da nossa conversa e levando sempre com muita leveza. Mais uma vez, gratidão e bom dia. Vamos lá. Que massa, que massa. Obrigado mais uma vez pelo convite. Parabéns por essa iniciativa tão importante de democratizar o acesso à cultura e, em especial, sobre um tema que é tão contemporâneo ao nosso diálogo, às nossas discussões. Quem é o Vina, né? Antes de mais nada, o Vina é um artista queer, então da siglinha, né? LGBTQ, o Vina é o Q, é um artista queer, o que é Q de queer, mas é Q de qualira também, então Aí, genial. é, é, Explica o que é quadrilha. é, o qualira é o queer que o mundo chama queer, né? A pessoa que ela se reconhece nas cores, no brilho, ela tem uma extravagância natural, não é forçada, não é pictórico, não é um personagem, sou eu gosto de ser assim. Isso tem a ver com o meu signo também, né? Isso tem a ver com um monte de coisa. Mas isso tem, acima de tudo, a ver com o meu lugar de afirmação da minha história. Por muitas vezes ter sido apagado, silenciado, sido expulso de casa, não sei o quê, várias coisas relacionadas à minha orientação sexual. O Vina é essa válvula de escape. Ao mesmo tempo, sou eu quando, em momentos de segurança, que o palco é esse lugar sagrado de segurança para nós, né? Talvez por isso os artistas que aparecem no documentário se sentem tão à vontade quanto artistas. E se você começa a entender a história deles por trás, né, por trás do que eles são, você vê que antes de artistas, eles têm histórias muito doloridas, eles vêm de cada um de uma realidade que machuca, que dói mesmo. E enquanto artistas
artistas, eles se encontram, né? Eles se abraçam, eles conseguem se realizar, conseguem colocar uma maquiagem extravagante, uma roupa diferente, conseguem colocar para fora aquilo que dentro tá ali preso em gaiolas, em cafuas, em espaços não permitidos. Então, Vina é um artista queer, maranhense, com muito orgulho ao quadrado mesmo, de ser maranhense, de ser esse artista, de poder conectar já há algum tempo, né? Já estou, eu digo profissionalmente, eu conto minha carreira a partir de 2017, quando eu lancei meu primeiro disco, O Bordel de Amianto e A Glória dos Loucos por Sex Appeal, que é um disco que é um cartão de visitas, assim. Então, eu conto um pouquinho da minha história, algumas canções sobre depressão, sobre o processo que eu vivi para me encontrar, me reconhecer. Moço Bonito, que é a canção que puxa esse disco, ela é sobre isso, né? Sobre quando no momento que eu olho uma outra pessoa que já está ali, é como se eu estivesse assistindo o filme e vendo eles ali totalmente libertos. Moço Bonito é isso, quando você olha alguém, meu Deus, eu sou assim também, por que que eu não consigo botar uma roupa assim também e cantar desse jeito? Então, Moço Bonito é isso, é o carro-chefe, né? Ela puxa o disco, e o disco fala sobre isso, sobre as desilusões e tal. Eu conto a partir de 2017, mas eu queria dar um passo atrás, porque o Vina, o nome, inclusive, Vina, nasce no Olha, cinema. Então, aqui tem um ponto importantíssimo, talvez a gente consiga conectar ainda mais. Eu, com 17 anos, lá atrás, 2000 e bolinha, eu fui chamado para participar de uma produção cinematográfica de Bollywood, no Maranhão. Na época, a Globo estava fazendo o filme, a novela Caminho das Índias, lá na Índia, né? E, em contrapartida, a produção que deu apoio para eles lá na gravação colocou à disposição, a Globo colocou à disposição para eles escolherem qualquer locação no Brasil para gravar um filme para eles, né? Como troca de cooperação e tal. intercâmbio. Isso. E eles escolheram os Lençóis Maranhenses para gravar um filme que chama Endiran. E na época não tinha escola de cinema, não tinha Sim. profissionais, né? Não tinha um mercado de cinema como temos hoje, temos profissionais. Então eles saíram catando, assim, jovens que falam algum outro idioma e estão disponíveis e tal, para saca de cultura, que tem vontade de trabalhar com isso, para dar suporte local, ou seja, ajudar na tradução, tipo, quero ir ao banheiro, mano, básico, assim, eu quero comprar uma água, onde é que tem, onde é que alguém que sacasse, né? E aí eu topei, eu fui, recebi o convite de uma quarta, na sexta-feira eu já tava lá com eles, uma Lençóis. loucura. Foi no Lençóis, fui de mudança, passei uns meses com eles, gravamos um filme, e o curioso é que no meio de 70 indianos, de Mumbai, de Bollywood, uma puta potência de Sim, cinematografia sim. mundial, Que tem uma eles linguagem não muito conseguiram. específica, né? Já consolidada. Isso. E com musicalidade muito presente, né? Nem se fala. Os filmes são. A música, na verdade, é o filme. O filme. O que vem depois é detalhe. E eles não conseguiam falar meu nome de batismo, que é Vinícius, Luiz Vinícius. Nem Luiz nem Vinícius, não conseguiam falar. E aí eu aproveitei, claro, esse momento da gravação do filme lá com eles, já que eu estava vendo todas aquelas questões de orientação, não me reconheci e tal. Eu disse, bom, aqui eu estou num lugar isolado do mundo, com pessoas que eu não conheço, talvez não vou ver nunca mais. De fato, eu nunca mais os vi. Então aqui eu vou poder ser quem eu sou. Vou poder usar um saio, vou poder brincar, vou poder cantar meu violão. Levei meu violãozinho para trabalhar, ficar à noite tocando e tal, compondo. E aí a gente fazíamos rodas de violão, tocávamos à noite. Não, foi uma delícia. E eles falavam assim para mim, cara, você... a gente não tá sabendo reconhecer se você gosta de menino, se gosta de menina. E a gente tem uma dificuldade de dizer teu nome. Então, se você permitir, a gente quer te chamar de uma abreviação do teu nome para nós, e que o significado é quiz, charada, dúvida, tipo, o que é isso? E é Vina. Gente, E nossa, na hora a minha cabeça foi assim, nasceu, batizado. eu disse, como assim? E Vina, meu Deus, eu nasci para esse momento aqui. Caraca. Então, literalmente, fui batizado por indianos. Então, Vina é uma palavra indiana, se escreve de outra forma, né? Com V-E-E, alguma coisa assim. Mas eu adaptei para
Vina. E o Delmar é do Maranhão. Uma forma latina, né? Delmar. Vina Maranhão. Delmar. É do Genial. Maranhão. Então é isso. Então, assim, começou no cinema essa história. Mas a música é minha espinha dorsal e a partir daí, então, eu lancei discos, né? Tô produzindo, já recebi alguns prêmios, enfim, estou muito feliz com isso. E a música hoje se consome, já fazendo um breve parênteses, eu tô falando muito, Não, mas fica à vontade, é seu o momento. a música hoje se consome muito mais com os olhos, o mercado musical consome muito mais com os olhos, eu preciso quer ver quem é que está ali, quer consumir o videoclipe, o bastidor, a rede social, né, quer ver o que o artista está fazendo, comendo, qual é o mercado que ele vai. Os olhos ali o tempo todo à frente. A música é depois. É assim, isso é uma questão que o mercado vem tentando entender, se adaptar, porque faz parte da nossa dinâmica, né, enquanto sociedade. Agora a dinâmica é essa, e a gente vem tentando, ao mesmo tempo que se adaptar, fazer um letramento da própria população de ó, galera, calma aí, nem tudo é isso, é com os olhos. Às vezes é momento também de fecha os olhos, só escuta a música, só respira. Isso aqui é sobre isso também. Legal, legal, perfeito, maravilhoso. Eu fiquei aqui me questionando, me perguntando como algumas coisas elas se encaixam muito bem, né? Assim, só reverberando um pouco dessa história que você contou, do seu batizado, o nascimento do Vina, de que essa ideia da charada, do queer, né? Daquilo que você não define, não é binário, ou seja, não é nem masculino demais, não é nem feminino demais, está ali na fronteira, né? Nesse intercaminho e que por ser esse intercaminho já tem uma existência própria, né? E eu acho muito interessante como isso também conecta-se muito com a ideia da apresentação do queer, né? Obviamente a gente tem a questão dos não binários hoje, né? Que é uma coisa mais pontuada, mas esse questionamento, essa história que você trouxe, eu achei sensacional, assim, né? Para falar dessa origem também, essa conexão com o cinema e como trazendo para hoje, né, pensando essas continuidades, trazendo para hoje como o mercado ele realmente pontua muito isso, né, não só para os artistas musicais, né, mas assim, até eu sou da área de ensino, né, sou professor, e aí, hoje também uma das didáticas que são muito pontuadas para a gente cobradas, né, dentro da área da história, das humanidades, são os áudio e vídeo, né? Então, assim, não mais naquela perspectiva que provavelmente você e eu passamos de, tem, o professor faltou, coloca aí qualquer filme, vamos assistir, e aí se termina, ali não se constrói uma metodologia, um debate, não se explora a produção audiovisual de fato, né, para extrair as informações interessantes dali. Então, essa questão do ver e do ouvir, que é uma coisa, inclusive, que os gregos já falavam lá na Antiguidade Clássica, ela está cada vez mais presente hoje, é lógico, também para essa questão das redes sociais, né, como você falou. Hoje você consome não só o produto do artista, mas você quer consumir o estilo de vida dele, você quer saber, você quer, às vezes, usá-lo como inspiração, copiar, ou às vezes só tacar hate, porque o povo também gosta. E aí tudo isso faz parte, eu acho interessante como tudo está muito conectado. Mas outra questão também que me chamou a atenção enquanto você se apresentava dentro do filme, você falou que tem alguns amigos, tem algumas pessoas ali que são conhecidas, e assim, eu soube que você ficou um tempo também em São Paulo, né? Então, como que é... Meu tripé Deu caiu. uma cambalhota. Como é que foi para você, assim, assistir o filme, ver esses pontos de identificação, né? Talvez trazer determinadas memórias. E outra questão também eu gostaria de explorar dentro desse nosso debate, que está lá no filme, como assim, é um filme que ele foi produzido em 2019, né? Ele tem um período ali, se não me engano, foram 4 dias de filmagem. Ele foi lançado em 2020, né? Em que contexto que a gente estava? A gente estava num contexto saindo de uma organização política do Temer, né? Como na presidência,
passando por um Bolsonaro, né? E eu lembro também que 2018, eu não sei se isso chegou a acontecer com você, mas teve muito aquela coisa do vira-voto, da gente ir para as ruas, da gente tentar ocupar os espaços, conversar com as pessoas, justamente porque em algum ponto a gente se distanciou tanto, né, dos indivíduos, das pessoas, que a gente precisou lembrar que a gente pode ocupar as ruas, né? E o filme também ele trata sobre isso, ele traz essa questão desses artistas queers, né, com suas identidades bem marcadas também, ocupando a rua, né? E eu queria que você comentasse um pouco também sobre isso, né? Assim, o que que reverberou para você? Deixa eu ver se eu tento organizar aqui meu coisa. Vamos lá. Massa. Aí já tem bastante assunto interessante. Vou começar por 2018. O Brasil viveu esse momento de eleições que demonstraram para a gente que haviam mais fascistas, racistas, LGBTfóbicos no armários do que o próprio LGBTs, próprios pretos, havia muito mais, né? Eles demonstraram a força deles nas urnas. E tudo bem, voto válido, beleza, tranquilo. Isso para mim foi um sinal de realidade. Nós vivemos em um país conservador, Sim. né? Isso me ficou as caras e eu acho que aprender a lidar com isso é talvez o ponto, o máximo de que nós, enquanto atores desse momento presente, podemos fazer para as próximas gerações. Não adianta mais talvez o enfrentamento, fechar as portas para o diálogo. Eu falando por mim, tá? Até porque eu consegui ter, nesses anos todos, não deixar de ser eu e, ao mesmo tempo, construir muitas pontes. Eu tenho muitos seguidores, muitos fãs que vão aos shows, Sim. que são conservadores, que são extrema-direita, mas eles gostam da sonoridade, eles gostam da importância eles reconhecem a importância. Olha só como isso é É curioso, contraditório, né? estranho, É estranho. ambivalente. Isso não quer dizer que eu apoio a posição política deles. Não. Eu estou falando que ainda existem pontes, né? E que a cultura, a música, o cinema é capaz de estreitar esses laços. Como, inclusive, eu vi no filme documentário, o diálogo tentando, a todo instante, tentando sendo construído, inclusive dentro da própria comunidade e dentro das minorias, as pontes completamente destruídas porque nós estamos acostumados a derrubar as pontes, né? A não dialogar. Então a gente já não dialoga entre nós. A esquerda no Brasil é completamente desarticulada. A gente não se entende, a gente não consegue eleger um candidato. Não tem quase nenhum LGBT na Câmara de Vereadores de São Luís. Não tem quase nenhum Assembleia Legislativa, acho que não tem nenhum. Enfim, isso é fruto de um processo que a gente já entendeu que não conversar é o melhor caminho e cada um por si, e eles já demonstraram que eles são maioria, que eles têm mais votos, então a gente não pode arrefecer, a gente tem que sim estreitar os laços e, enfim. Eu tive um tempo, ainda em 2018, o que eu fiz? Pela minha comunidade. Em 2018, talvez foi o momento, depois do lançamento do meu disco, quando eu tive um holofote até maior aqui localmente, né, em São Luís. Tava num hype, assim, todo mundo falando, a gente tava fazendo turnê e tal. Muita gente tinha acesso a mim, patrocinadores, fãs e tal. A gente tinha muitos projetos legais. E eu consegui desenvolver um projeto muito legal em 2018. Em 2018, no ano das eleições. Assim que acabou as eleições, que aquele cenário se instaurou de caos, né, de medo, a gente conseguiu criar um coletivo chamado LGBT com Cuxá. E a gente acolheu durante 6 a 8 meses, dali das eleições até julho, mais ou menos, do ano seguinte, quase 50 LGBTs que foram expulsos de casa, que foram demitidos do trabalho, ficaram sem condição econômica de sobreviver, que, que, que foram tornados cárceres privados em São Paulo, e eu que acionei, por ter a influência da música
Eu que acionei o Ministério Público, eu acionei o governo para ir resgatar o jovem LGBT maranhense que a família isolou lá com uma tia distante. Em cárcere privado, estava já uma semana sem comer. Meu Deus. Olha só o cenário caótico que foi instaurado. Eu vivi isso de perto e aí eu montei essa rede de acolhida, de apoio. Então a gente acolheu quase 50 LGBTs nesse período, de outubro de 18 até mais ou menos julho de 19. Então assim, foi o que eu pude fazer para usar essa força, essa coisa da música em prol da comunidade. Mas em um momento sem fechar as portas para o diálogo. Mano, certo. É importante você ter uma opinião, uma posição política, lutar pelos seus, e enquanto eu vou continuar lutando pelos meus, mas nós não podemos em nenhum momento deixar de conversar, porque nós temos necessidades iguais, direitos iguais. Então nós estamos, às vezes a gente luta pelas mesmas coisas com bandeiras diferentes, mas é muito importante então estabelecer essas pontes. Quando eu fui para São Paulo, eu já fui com essa cabeça de eu estou indo para um lugar sul, sudeste, é um lugar que é mais conservador do que o Nordeste. Não à toa, o Nordeste salva o Brasil algumas vezes nas urnas, né? Mas em São Paulo, que é inclusive o cenário do Para Onde Vão as Feiticeiras, aquela cena, aquele ambiente, aquela locação é muito familiar, porque eu morava ali perto, na República, no Largo do Arouche. Então eu ia caminhando, exatamente cruzava São João e Ipiranga, ia para ali, para aquela zona onde tinha a galera que tinha um hip hop, que fazia skate, e performances de drag queens, ou às vezes muita gente queer mesmo, caminhando, apenas livre, andando, mas rodeados de olhares, de simbologias avessas àquela diversidade. O que é muito estranho para uma cidade como São Paulo, que é um polo de diversidade. Eu, inclusive, quando fui a São Paulo a primeira vez, foi quando lá atrás eu fui expulso de casa, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma passagem para São Paulo, porque na minha cabeça, São Paulo é cidade grande, lá todo mundo acolhe todo mundo, e eu fui muito bem acolhido, por sinal, quando eu cheguei, na primeira vez que eu fui, né? Sério, assim, uma cidade que eu via todo mundo, meu Deus, eu posso andar de saia aqui, andar de bota, ser quem quiser. Isso é muito bacana para quem quer, quem precisa de um respiro assim no meio do caos conservador. E o documentário mostra que ainda em São Paulo, ainda assim, existem pontes quebradas entre a própria comunidade, como eu estava falando, entre a comunidade e as outras minorias. Pretos, indígenas, LGBTs, a gente dialoga pouco entre nós, então a gente não tem um consenso sobre. Nós estamos lutando sobre o que é mesmo, afinal de contas, né? Eu fiz essa pergunta várias vezes durante o filme, assistindo ele. E, cara, vocês estão lutando pelo que é mesmo? Porque por vocês, enquanto coletivo, que não é. Estão lutando por causas individuais. E causas individuais é um rolê de direita. Liberdade individual, propriedade privada. Então, esse discurso está me soando muito familiar pro lado de lá. O senso de coletividade, cadê a empatia, né? De ouvir o outro, de se colocar no lugar do outro, reconhecendo as dores do outro. Jamais você pode, eu como homem branco, privilegiado, falar em nome mas eu posso muito bem ajudar você a carregar sua bandeira e vamos lá, brigar pelo que você está precisando. Mas o que eu vi ali foi que em 2019, né, que você falou, 20, ainda assim, ainda não é isso, e eu acho que está muito longe da gente ter esse momento enquanto sociedade, comunidades que se acolhem e tal. Utopia, para mim isso é utopia, a gente não vai chegar nisso, e talvez esse filme, esse documentário retrate exatamente isso. É uma realidade, a gente precisa lidar com ela, e a realidade mais dura não é nem essa, que nós mesmos, às vezes, somos vilões da nossa luta, né? Que eu acho que isso o filme mostra muito bem. Mas é que em torno de nós há vilões em comum. E não é indivíduos, não são pessoas. São sentimentos, são tradições, são comportamentos, são dinâmicas sociais que se arrastam desde a época das feiticeiras e para trás, né? E nós continuamos sendo as vítimas das fogueiras, continuamos ali, sendo essas figuras. E que horas a gente sai do lugar de resistência? Que horas a gente entra na calmaria e fica, putz, vencemos? Esse é um ponto que eu acho que ele é muito interessante para a gente pensar, né? Essa questão de que quando é que a gente sai dessa resistência e quando é que a gente vai para essa calmaria.
Porque as coisas elas são muito facilmente reversíveis, né? Então, assim, por mais que o filme coloque, né, essa discussão, coloque essa perspectiva de, nós temos aqui determinados avanços sociais, nós temos determinados ganhos políticos, mas até que ponto isso não pode ser facilmente revertido, né? E como também às vezes eu sinto, né, que a galera muito facilmente se acomoda, e aí às vezes você tenta puxar uma pauta para uma discussão, aí o pessoal, não quero falar muito sobre isso, esquece, né? Nossa memória enquanto coletividade, ela é muito curta. Então esquece que, por exemplo, década de 80 você tem reportagens dizendo que tem que mandar matar gay mesmo. Isso é muito próximo, tá muito próximo da gente, né? Então, assim, tem questões ali que é para a gente ficar mesmo bem atento e alerta. É, ainda recuperando essa questão do espaço, né? Nem respondi tudo, né? Não, mas é, o que voltar, né? Essa questão, porque é isso também, né? Vai surgindo, o que o papo vai desenrolando, a gente vai trazendo. Mas essa questão da ocupação dos espaços, né, de estar na rua. Eu também tive uma experiência lá na cidade, acho que em 2019, e assim, até então dava, assim, a gente tinha essa impressão de que São Paulo é uma cidade muito livre, onde você pode ocupar os espaços, né? Coisa que para assim, para gente que é de uma cidade que é capital, mas ela é menor, isso às vezes é complicado, né? Porque seja, sei lá, a primeira questão que falam é de criminalidade, né? Então assim, você não pode estar nos espaços porque você pode ser vítima. E o filme ele traz muito sobre isso, né? Então, como eu falei lá no início, ele é um documentário que você não tem um roteiro prévio, ou seja, você não tem um argumento todo muito prontinho, né? Ele é construído ali a partir do que a própria rua traz, né? O que a própria rua dinamiza. E eu queria já para a gente entrar um pouquinho nessa parte sonora, o que, como é que foi a tua experiência assim, pensando também essa ambientação sonora do filme? Porque tem momentos que parece que ele faz questão, a Eliana faz questão, que a gente sinta o incômodo da rua, né? O incômodo do urbano. Até para a gente lembrar também, e aí é muito interessante, não é à toa, que ela coloca aquela comunidade de grupos tradicionais, né, que estão no centro. Então, quem são esses grupos tradicionais habitando um espaço urbano no centro, né? E como tem essas diferenciações de ambientes, quando a gente vai lá acompanhando o filme para a parte que eles sobem, né? Que eles vão para meio que uma floresta para tomar rapé, para cheirar rapé, e aí ali você tem uma outra sonoridade, e o filme ele vai oscilando muito para isso, né? E aí eu queria que a gente pudesse entrar um pouco mais nessa parte. Olha, já são 11h36, passa muito rápido, é um negócio doido, assim. Ó, eu vou fazer alguns breves comentários sobre a pergunta anterior, que eu esqueci de comentar. Já chego nesse assunto, da musicalidade do filme. Ele trata sobre isso também. Em 2012, no Chile, viveu um cenário muito parecido com o nosso. Lá não era eleições, era um plebiscito, onde o ditador, Pinochet, fez um plebiscito perguntando à população se eles queriam que permanecesse a ditadura. E aí votava. E. Gelou, você tá me... Voltou. Voltei. Pronto. Então, Santiago, no Chile, em 2012, eles viram um momento parecido com o nosso 2018. E aí, houve um movimento muito legal, onde juntou música e cinema. Eles criaram uma canção. Os artistas, olha só o senso de coletividade dentro de uma ditadura. Os chilenos criaram uma canção, um novo hino nacional, virou uma espécie de nós unidos resistiremos e tal. Falava sobre o povo Mapuche, sobre todos os ancestrais daquele originários das montanhas. E eles fizeram um filme disso, chama No. No. Ou seja, na hora de apertar o voto lá no plebiscito, não queremos mais ditadura. O resultado disso,
eles perderam as eleições, o plebiscito, o no. A canção só reverberou entre nós outros, né? Somente nas minorias. Não alcançou os demais conservadores, porque os conservadores não estavam muito afim desse diálogo, estavam querendo manter os militares no poder e tal. Mas esse movimento, eu destaco isso, a cultura, a música, a união das pessoas ali em torno de uma ideia de vencer isso, e o registro sonoro, e após isso, o registro audiovisual, o filme. Olha só, isso se espalhou, a música e o filme se espalharam pelo Chile, percorreu festivais pelo mundo e chamou a atenção para aquilo que estava acontecendo no Chile. Anos depois, a ditadura caiu. Olha a importância de um movimento de coletividade e que a música e o cinema juntos vêm ali e eles conseguem dar voz e vez àquela dinâmica social daquele território, aquele tempo e espaço. No Brasil, corta para o Brasil 2018, 2019. Nós não conseguimos fazer canção coisa nenhuma. Porque cada um estava lutando por si, tentando garantir o seu, e a gente não tem esse senso de unidade, de coletividade. E demorou a gente conseguir, em algum momento, conseguir falar, meu Deus, nós estamos suportando mais isso. A gente teve que aguentar até o final do mandato para, enfim, conseguir tirá-lo dali. Em outros cenários, nós tiraram os nossos muito mais rápido, muito mais fácil. Isso mostra quando nós somos desarticulados, desunidos, desintegrados. Bom, mas nessa jornada, a gente encontra sempre muitas figuras que estão na trincheira, né? E aí, em especial, corpos pretos, afeminados, indígenas, são a galera da trincheira, que estão ali, as travestis, e já estão há um bom tempo. Não é a galera que está hoje em São Paulo. Se você corta para os anos 80, ditadura ainda no Brasil, o que é aquele documentário Divinas Divas, onde mostra as talentosíssimas drag queens no Brasil, em meio à ditadura, ou saindo da ditadura, e elas vencendo e fazendo muito sucesso internacional, inclusive, levando o nome do Brasil adiante. Drag queens, travestis, trans, todas belíssimas. 80, ditadura. 80, gente. Então, o que é eu ficar recitando um verso aqui, sabe? Não chega nem aos pés do que era aquilo, o risco de vida, mas ela estabelecia uma ponte. O que eles queriam ver, o que eu sinto que ainda é uma espetacularização do queer, trans, é um personagem ainda, né? Eu escutei isso outro dia no meu trabalho formal. O Vina é um personagem, né? Aquilo me doeu assim de várias formas. Tipo, ele não reconhece como aquilo existe. Sim. Um detalhe pior, foi uma pessoa um gay, um homem gay falou isso. Ele não reconhece aquilo como uma pessoa. O Vina não é uma pessoa, ele é um personagem. Fiquei assim, parece aquela coisa que você bota, tira, né? Sendo que... Meu Deus! E aí sabe quando você fica assim, a facada dói mais quando ela vem de alguém de dentro da nossa comuna, saca? Sim. Isso é muito grave. E é sintomático, a gente pode também, né? Reverberas. Mas falando ainda sobre essa galera, eu conheço alguma daquelas pessoas que estão ali. Verônica Vitorino. Verônica tinha uma banda chamada Verônica Decide Morrer. Verônica é uma travesti cearense. Tem uma banda de punk rock cearense, uma drag travesti. E ela aparece no doc cantando, belíssima, com pérolas vermelhas e vestido vermelho. E Verônica aparece no filme. Eu fiquei assim, meu Deus, Verônica aqui. E aí, quando eu me espanto, Diego Moraes aparece depois, cantando Não Recomendado, que é uma canção do Caio Prado. Caio Prado, muito amigo meu, a gente teve... quando eu lancei meu primeiro disco, eu convidei Caio para vir a São Luís, ele, na hora, vou aí reforçar essa voz para a gente cantar junto esse hino e reforçar o seu lançamento. Olha só o senso de deixa eu ir aí te ajudar, não cobrou cachê nem nada, querido. E eu trouxe ele para São Luís, primeira vez que ele veio e única. E por quê? Porque o sistema que está montado de cultura não é para a gente, essa que é a verdade. Então a gente precisa fazer os nossos palcos, nossa cena, trazer os nossos, nos acolher.
E existem, sim, algumas pessoas que estão ali. Essa canção Não Recomendado, que é executada a plenos pulmões no doc, me emocionou muito, porque é uma canção que ela, há algum tempo, já vem sendo uma das minhas trilhas, assim. Elza Soares, ainda em vida, nos últimos shows dela, é, botou no repertório, cantou no Rock in Rio com o Caio Prado e gravou ela nos seus discos mais recentes, né? Antes dela chegar a falecer. Então, é uma canção emblemática, mas que eu sinto que às vezes a própria comunidade às vezes não conhece a canção, a história da canção, quem é que compôs, o corpo preto e bem queer de Caio Prado, é um corpo livre, que está lançando discos à torta e à direita e à esquerda, e tá e a gente mesmo não consome os nossos. Então, assim, ali é um espelho, um retrato de alguns dos artistas que o Brasil tem, que estão na trincheira, que estão fazendo essa sonoridade, que estão fazendo essa, essa representação em versos e em sons. E o filme, o doc, ele escolhe muito bem a trilha para tratar sobre isso nos clímax exatos. Eu prestei muita atenção sobre a trilha sonora, muitos acordes menores são tons que simbolizam uma dramaticidade maior. Isso é para deixar o espectador mais momento de tensão. Então, muito mi menor, si menor em canções emblemáticas, às vezes até no raps, nos, nas, nas, nas canções mais faladas, né, nos versos livres, é, tons menores, nada feliz, não tinha ninguém cantando. Até nas canções de Levante, como Não Recomendado, você percebe que tá todo mundo contido, assim, porque há uma dramaticidade, há uma tensão no ar, pelo ambiente que eles estão, e a escolha dessas canções, elas dizem muito respeito a isso, né? Não sei se intencional, mas, porque eu não conheço a galera que estava ali, enfim, na parte da escolha da sonorização desse filme, desse doc, mas me chamou a atenção esse detalhe. Músicas, canções em acordes menores, para ressaltar o clima de tensão, e canções com letras muito fortes, muito duras até, e canções muito bonitas sobre cada um daqueles personagens ou artistas emblemáticos. Incrível. Sim, como você falou, né, tem toda essa construção desse ambiente sonoro, né, que a gente pensa como uma paisagem sonora dentro do próprio filme. Isso não é à toa, né, ele está ali realmente com alguma intenção. Então a gente vê que é também um reforço dentro da narrativa para trazer essa imersão. Né? Acho que o ambiente sonoro ele faz muito isso com a gente. Ele te leva para essa euforia da cidade, essa loucura, né? Ele te joga lá, você tá meio que perdido naquilo, naquela confusão, e quer mesmo retratar essa São Paulo, né? Essa São Paulo meio caótica, mas que também é um espaço que está ali para ser ocupado, né? Então esses artistas, eles, 7 artistas, eles vão ali pelo centro, eles começam a ocupar aquele lugar e eles vão interagindo com as pessoas, né? Eles querem saber o que acontece desse atrito, né? E uma coisa que é muito forte também, né? Que é um dos temas que está presente no filme, é essa questão da aliança. Então, assim, você já pontuou algumas questões, né, dessas nossas dificuldades e dessas nossas necessidades em fazer aliança, mas tem uma fala da Ave Terrena Alves, eu acho ela incrível, eu acho ela sensacional, assim, que ela fala, cuidado, Eu nem cuidado, sou homossexual. é incrível. Por que você tá me olhando? Aí vem ali, bugou a cabeça do conservadorzinho que acha ou é A ou é B. Ela é Eu nem sou incrível, incrível. homossexual. Ele olhou pra ela e já é isso então. Nem homossexual se eu sou mulher, né? Tipo, ela. E tem uma fala Maravilhosa. que ela coloca que é cuidado sobre essa questão da aliança, né? Fazer alianças é mais difícil do que a gente pensa, do que a gente pode pensar. E isso tá meio que aberto, escancarado pra gente ao longo do filme inteiro, inclusive com interações entre a Preta Ferreira, que é outra maravilhosa,
Inclusive, a gente teve a oportunidade também de estar em live com ela, né, numa sessão híbrida que a gente teve, e a Tata Lopes, né? Então, e são duas pessoas pretas, né, da comunidade que estão ali, mas cada uma tem dentro da sua intersecção, né, aquilo que a gente chama do que é comum, mas tem também as suas diferenças. Então, por exemplo, a Tata Lopes, ela fala, olha, quando eu estava aqui na ocupação do movimento sem teto do centro, eu sofri homofobia, eu sofri LGBTfobia por conta da questão do uso do banheiro, né? Então ela pontua, ela coloca algumas questões ali dentro dessa necessidade de organização, né? Então, assim, como é que ficou essa mensagem para você, assim, que o filme ele coloca para gente? Você acha que ele faz isso de forma interessante ou tem críticas que a gente pode fazer sobre essa noção do que é essa aliança, né? Pensando inclusive que a própria diretora é uma mulher branca cis, hétero, né? Isso também está dentro do bojo, né? Ela se coloca no filme, também tem um momento lá que tem uma fala dela com a Tata Lopes, que ela fala: eu posso ter uma identidade negra de te ajudar, né? E aí a Tata vai dar um fecho nela. Não, você não sabe o que é a minha vivência, você não sabe. Então tem essas questões também que são para a gente refletir e pensar nessa dificuldade, né, de fazer alianças e que é uma dificuldade, mas é uma necessidade, né? Como é que o filme chegou até ti assim, sobre esse tema? Olha, sobre alianças, não foi nenhuma novidade o fato de estarmos rachados e quebrados entre nós, né? E que a gente não consegue estabelecer pontes entre nós mesmos. Como eu falei anteriormente, o que eu acho que esse exercício de, se você tem acesso, se você tem de alguma forma a condição de ter, de dar espaço para que outros possam usar a sua voz, não você dar voz às pessoas, essas pessoas possam usar as suas vozes, é importante conectar elas com essas oportunidades. Eu acho que talvez o documentário faz isso, né, muito bem. Eu nem sabia que era uma pessoa heteronormativa, ou hétero, literalmente, que estava ali à frente do processo, mas ela exercitou isso. Ela, apesar dessa fala complicada, mas ela traz uma vitrine para esses artistas que estão ali e coloca eles à frente, dá o holofote para eles falarem as verdades, demonstrar a realidade como ela é, sem nenhum pudor, e, e mostra para nós, da comunidade, que não existe nenhuma aliança nacional, não é nada disso que se pinta, de que, unidos, somos uma comunidade linda, acolhedora, nem entre nós, Sim, essa que é a verdade, né? sim. Talvez a Preta Ferreira tenha sofrido LGBTfobia por algum dos nossos, porque é muito comum, o sinal. A gente não está habituado a esse senso de comunidade fato. Então, é complicado. Quando eu vi isso, eu disse, meu Deus, as coisas continuam assim e dificilmente vão mudar. Foi a primeira coisa que eu identifiquei assim. E se não for, e aí, ao mesmo tempo, reforcei a necessidade em mim mesmo de continuar fazendo o trabalho que é de estabelecer pontes e de tentar manter o diálogo e de alguma forma fazer algo pelos nossos, Sim. especialmente sobre a nossa memória. Porque hoje eu tô ando assim bem, você comentou no início sobre a questão da memória, né? A gente não reconhece, não sabe o histórico e Sim. tal. E é um assunto delicado porque delicado e complicado, porque o que eu sinto é que nós não sabemos a nossa história. Se você fala de Tibira, se você joga essa bomba ali no meio do centro de São Paulo, eu aposto meu pulso se eles saberão explicar a história de Tibira e o que foi e o caso do primeiro LGBTfobia no Brasil e onde aconteceu, em qual contexto. E aposto, porque o sulista está focado no rolê dele, na sobrevivência dele ali naquele território dele. E ele não, a história que contam para ele é outra. Então é bem complicado isso, é bem distante da gente alcançar esse senso de unidade. A gente vai precisar de muitos anos aí, décadas de trabalho, e talvez a música, o cinema sejam os vetores que possam
consolidar algum desses tijolos, esses passos, ajudar a consolidar direitos garantidos, inclusive, para mostrar a importância da existência e de movimentos de resistência para isso, mas, acima de tudo, dos momentos de paz. Como eu falei antes, nós estamos lutando, não é para ficar o tempo todo lutando, não, é para ter momentos de paz, para a gente ter direitos assegurados, garantidos, constituir famílias, conviver com nossos amigos, sair de casa, não ser apedrejado, não ser cuspido, não ser violentado. Há 2 dias, o casal trocou um selinho em uma praia, acho que foi aqui no Nordeste, e uma senhora simplesmente jogou um copo de suco neles. Ela simplesmente não gostou e jogou o cara, e aí foi e bateu, deu um tapa na cara de um dos rapazes. Gente, que é isso? Sabe? O que é isso? Não tem menor lógica. Então, é importante, eu reforço muito isso. Eu não quero estar na luta, na resistência, para estar sempre na luta, não. Eu quero ter momentos que eu quero poder sair, conviver com as pessoas na paz, assim, na tranquilidade, sabendo que eu estou num ambiente seguro, que o Estado vai me proteger, que a sociedade vai me proteger, a família, os amigos. É o que a gente deseja, e é o que eu desejo para esses artistas, em especial, que estão ali lutando, né? Que eles, em algum momento, eles consigam ter uma paz, um conforto, porque é o que eles merecem, esse reconhecimento, não só pelo talento, mas pelo que eles são, que é um direito básico deles existirem, sem nenhuma ofensa, sem nenhum distrato, e, sobre isso a gente vai precisar caminhar muito, muito, muito mesmo, para a gente chegar lá. Acho que é o princípio mais básico, né, que a gente tem, inclusive, assegurado dentro dos direitos humanos, que é o direito à vida, né? Então, e essa vida não é só você respirar, mas é você existir, né? Você ser, como você bem pontuou e colocou aqui pra gente. E aí, recuperando também um pouco dessa sua fala, né, que eu acho que você tocou em questões que me reverberaram aqui, e aí eu quero pontuar só mais um questionamento, porque a gente já vai chegando no meio-dia, e aí a gente já vai encaminhando para as falas finais, acho que a gente pode ir até meio-dia e 5, por aí. Mas, assim, você falou lá no começo, em uma das suas falas, né, quando você recomendou o No, né, sobre os povos Mapuche. E, assim, eles são essenciais, inclusive, para a gente, né, da história, que estuda história, estuda esses movimentos de memória, porque eles iniciaram um questionamento dentro da nossa própria epistemologia, dentro da própria epistemologia da ciência histórica, que é até que ponto um monumento, um lugar de memória, ele tem que ser sagrado, né? E qual que é essa memória que está sendo defendida? Então, eles foram muito importantes para a gente, enquanto ciência da história, para questionar isso, né? E aí, conectando com isso que você comentou sobre o Tibira e esses nossos espaços de memória dentro, lógico, nacionalmente, local, quem que foi o Tibira, né? Quem que é essa pessoa? E, às vezes, assim, a sensação que eu tenho é que nem nós mesmos, aqui do território, nós sabemos quem foi. Eu vou te falar que eu fiz um curso de História dentro de uma universidade aqui do Maranhão e a gente não estuda em nenhum momento esse caso, assim, e tá lá no começo, lá na colonização, tem toda a documentação. Eu percebo que às vezes núcleos de história que são de outros lugares conseguem entender o impacto disso muito mais fortemente do que a gente, né? E pensando nesses lugares de memória, que ele existe, ele está lá, né? Tem uma placa, mas é uma placa irrisória, assim, é uma coisa diminuta mesmo, em comparação, por exemplo, a uma estátua gigantesca do Duque de Caxias, que está lá no bairro do João Paulo, gigantesca, num lugar central e que é simbólico, né? Nós sabemos o porquê. E aí eu queria que você comentasse um pouco mais de quem foi esse Tibira, se o Tibira ele representa alguma coisa para o Vina, para a identidade musical do Vina, para suas inspirações artísticas, né? Eu queria que você colocasse isso um pouco para a gente também.
E aí já pode ir encaminhando para a gente finalizar, porque tem que passar rápido. Tibira é o nosso ancestral, é o nosso o primeiro, né, em registros históricos, é o primeiro, é o vanguarda de nossas terras. E para quem não saca, para quem não conhece a história do Tibira, índio, indígena, indígena que habitava a ilha de Pau-Açu, à época lá das famosas Oi. colonizações, né? E, e quando encontrado aqui por franceses, ele que tinha o hábito de ter afeto por outros indígenas, meninos, é, os próprios indígenas chamavam a essa controvérsia, né, se foi batizado antes, depois, mas Timbira era o nome que se dava para os meninos indígenas que beijavam outros meninos indígenas. Então Tibira não era só aquela persona, era o Qualira da época, era o Tibira. E Tibira esse em especial, quando foi avistado pelos franceses, que aqui chegaram em 1612, ou seja, há milhares de anos depois de que ele já estava aqui, já com esses hábitos de boa aça, comuns, eles colocaram Tibira dentro de um canhão, ali nas mediações da Praça Dom Pedro II, que é hoje a gente chama de Praça de Catraieiros. Então, ali próximo, inclusive, fica uma placa em homenagem, como você citou, ao Tibira, e atiraram ele ao mar, ele dentro do canhão. Então, ali, esse é um marco histórico, precisa ser falado, lembrado, rememorado, porque ali, naquele momento, foi para onde Tibira foi alçado, né? Então, para onde voou Tibira naquele momento? Para a memória de quem? E como é que ela chega para nós até hoje? Então, é essa sensação de que Tibira está presente, que é o que eu sinto ao fazer a música, a poder ser quem sou, ser quem eu sou, nos meus espaços, a poder. E aí a maturidade vai nos ensinando que você tem termômetros, né? Eu não posso ser exatamente como eu gostaria no meio de trabalho, por exemplo. Se meu próprio coleguinha LGBT, ele me ofende com piadas LGBTfóbica. Então eu tenho que medir, porque eu preciso sobreviver, preciso pagar minhas contas também. É, mas o palco é um espaço que eu consigo ser exatamente quem eu quero, quem eu sou. Então, você tem que ir medindo para você sobreviver. E, ao mesmo tempo, manter as pontes, construir as pontes para manter o diálogo vivo e contar a história de Tibira. E não ser o próximo. Eu não quero ser um Marte. Eu não quero ser herói de ninguém. Não quero ser herói de ninguém. Não quero dar voz para ninguém. Não quero ser o próximo Tibira. Não quero mesmo. Eu quero contar a minha história. Eu quero poder cantar sentimentos das pessoas, não só LGBTs, sentimentos comuns. E eu acho que nos últimos discos eu consegui estreitar ainda melhor esse trabalho de fazer uma música universal. São canções que falam sobre o amor entre iguais, entre meninos, entre meninas, mas são canções que falam uma linguagem universal. Talvez por isso a galera que não é LGBT, que é conservadora, se identifique, porque eles também amam. Afinal de contas, eles também amam, eles também se acolhem. Então, despertar isso é curioso, é estranho, mas eu me sinto muito à vontade de transitar e de poder encarar, olhar nos olhos do leão e dizer assim: você gostou dessa canção? E aí ele diz assim: nossa, é linda. Qual é a história? E quando eu conto a história da canção, ele fica todo desconfortável. Como assim? É sobre dois homens. Você viu, bicha? Tá pensando? E ele fica todo desconfortável. Isso é uma delícia, porque a música é isso, é universal. É, e ela consegue, assim como o cinema, você consegue transpor, né? Olha, ainda estou aqui, que é isso? Está conseguindo aquecer novamente a memória do nosso povo, porque é isso. A arte, a cultura, a música, o cinema, o teatro, as artes plásticas, eles conseguem aquecer memórias, mostrar que ainda existe. Então, o Tibira ainda existe.
ele está aqui, ele permanece vivo, talvez, é o meu totem, claro, mas eu repito, eu não quero ser o próximo Tibira, não quero ser o Márcio, não quero ser herói de ninguém. Esse rolê de desbancar o herói já foi, já era, não tô a fim disso, não. Incrível, incrível. E eu acho que deixa essa sensação, né, de a gente pensar sobre um tema da nossa história, que ele é simplesmente silenciado. Isso não é à toa, né? Tem, obviamente, toda uma construção intelectual, inclusive, porque é muito machista também a história. Isso não pode ser deixado de lado. Mas dizer que estamos aqui, né? Estamos aqui para reavivar, ou para relembrar, rememorar e trazer e respeitar essa memória, né? E sim, ressignificá-la e trazer para a gente como não um horizonte, né? Eu também não desejo, como pessoa LGBT, eu não desejo ser o próximo mártir. Eu quero também poder viver, exercer o meu direito básico, né? De existência. Mas assim, é uma lembrança que ela está aqui, ela paira, né? E ela também serve desse alimento para reforçar e nos fortalecer e nos lembrar dessa ancestralidade também, né? Que ela existe, que ela está aí. Então, assim, a gente já vai caminhando para as nossas considerações finais. Eu gostaria de agradecer enormemente a presença do Vina, que esteve aqui conosco nessa nossa última live, né? A live de encerramento do projeto do circuito universitário no território maranhense. Então, agradecer também a oportunidade que foi dada pela MPC Filmes, agradecer o patrocínio da Petrobras, do Ministério da Cultura, que acreditam nesse tipo de iniciativa, né, e dizer que elas são essenciais e que elas precisam ter continuidade, né? Dizer para vocês que estão aqui em live que quem não conhece a MPC, que siga a MPC, quem não conhece o Vina, que siga o Vina também, conheçam mais desse artista que está aí. Eu vi uma reportagem recente sua, né, que você está trazendo CD novo, e aí eu já passo a palavra para o nosso convidado para ir fazendo esses encerramentos e nosso agradecimento aqui gigantesco, viu, Vina? Muito obrigado. Eu que agradeço, parabéns mais uma vez pela iniciativa. E sim, estou produzindo um disco novo, um disco que ele começa com Tibira, Olha só. que ele vai falar sobre esse espírito. Esse Tibira hoje ele está renascido como uma ave vermelha que habita nosso território. E as aves vermelhas do nosso território são os guarás. Então o disco se chama Quando os Guarás, ou seja, nós, Tibiras, ecoamos as vozes da floresta, que é esse senso de comunidade. Quando os Guarás resolvem ecoar as vozes da floresta. Então é um disco em homenagem ao Tibira, é um disco que vai ressoar. Ele se divide em 3 atos, então ele fala a floresta em pé, ou seja, nós nos divertindo, cantando as nossas emoções e frustrações amorosas. Depois da floresta caída, fala das desilusões, da desertificação da Amazônia, do avanço da soja e depois da floresta renascida. A gente não pode perder as esperanças, então é um momento de nos acolhermos, nos abraçarmos, nos irmanarmos. Bem momento pastoral agora, né? Uma coisa bem. Amém, Amém, igreja! igreja, pastor Então, Tibira. então é isso, é um disco que vem aí. A previsão de lançamento é em 25 e está no forno. Eu tô ouvindo assim, ó, já tem canções prontas, eu tô ouvindo no repeat, repeat, repeat. Tá incrível. Incrível, incrível, genial. Então é isso. Mais uma vez agradecer a sua disponibilidade e agradecer o pessoal também que esteve aqui acompanhando a live, a Amanda, que não conhecia a história de Tibira, parabenizando pela live, né? Agradecemos aqui. E aí acho que é isso. Vamos se encaminhando para encerrar. Muito obrigado, Vina. Até logo. Obrigado. Até, tchau, tchau.